Bom, então, com essa introdução, Esther, tão bem colocada, né, nos trazendo para o contexto, para o momento atual, né? Fernanda e eu pensamos, né, ali, Fernanda muito, uma parceira muito bacana nesse processo, me ajudando, né, e trazendo esses temas, né, os desafios na clínica infanto-juvenil, a escuta, o brincar e o lugar dos pais, que seriam ali três temas, né, assim, de bastante, que dariam, assim, acho que cada qual uma aula única, mas quisemos falar um pouquinho dos três, porque são de bastante interesse para quem já está na clínica, mas também para quem está começando, né, sentimos isso dos supervisionandos, dos alunos, né, na especialização aqui da EPPM, na especialização regular, eu estou no lugar estou com a cadeira, né, da clínica com crianças e a Fernanda da clínica com adolescentes, então, somos aqui a dupla, né, que aparece com esse tema na escola mesmo. E aí nos dividimos aqui, né, para falar um pouquinho, mas nada impede que depois, mais ao final, a gente troque ou vá, né, uma trazendo contribuições aí ao que a outra trouxe, né. Bem, como a Esther falou, é possível que tenha muitas perguntas, então, mas ao final a gente vai reservar um espacinho, né, um tempinho para isso. Vou colocar aqui um reloginho, né, para a gente se situar no tempo. Vamos começar falando da escuta, né? Esse primeiro tema que a gente levanta, que a gente propõe apresentar aqui no dia de hoje, né? Eu fiquei com essa parte e fiz aqui alguns slides para poder acompanhar, né? Eu acho que o Gabriel vai conseguir transmitir para vocês, né? A escuta, né? Quando, quando a gente pensou e a gente conversou sobre isso, Fernanda e eu, numa conversa ali, num diálogo, parecia algo, né, tão simples de falar, de pensar juntas, de articular, na hora de propor a transmissão aqui para a aula se fez um pouquinho mais complexo. A escuta é um tema bastante caro para a psicanálise, né? Mas, eu não sei se vocês sabem, no vocabulário do Laplanche-Pontalise, no dicionário da Rudinesco, ele não é um verbete, né? Escuta. Então, eu fiz assim um trabalho de procurar uma definição num dicionário tradicional, convencional da língua portuguesa, que achei no Michaelis, e eu trouxe porque tem coisas que eu achei interessantes aqui. Substantivo feminino, né? Então é a escuta mesmo. Ato de escutar, de ouvir prestando atenção para identificar os sons ou compreender o sentido das palavras, como uma música, o pio dos pássaros, ligação telefônica, emissora de rádio, etc. E aí tem outros sentidos aqui muito interessantes. Um sentido militar, a escuta, processo em geral comum em períodos de guerra, de detecção de atividade inimiga pelo som e das telecomunicações. Serviço de recepção de ondas radioelétricas destinado ao controle e à fiscalização das telecomunicações. Depois, né, um outro sentido aqui, lugar onde se escuta ou pessoa encarregada de escutar as conversas alheias, o escutador. Por extensão, espia, espião, né? Então, parece bem interessante, né? Por um lado, tem essa coisa, né? A princípio, a gente fica com essa primeira definição como mais próxima da psicanálise, mas eu acho que vale a pena a gente não perder de vista os outros dois. Vamos ver aqui o que eu quero dizer com isso. Bom, primeiro, para a gente começar a pensar a escuta de maneira geral, né, na clínica, ela permeia a descoberta da psicanálise, né? Freud escuta seus pacientes. Num tempo ainda, né, pré-psicanalítico, quando Freud ali, neurologista,
né? Foi trabalhar com as pacientes histéricas, num momento onde, na medicina, a histeria era compreendida e tratada com cirurgias e procedimentos tão invasivos ao corpo, né, onde o paciente não era visto como um sujeito, né, ali, enfim, coisas que a gente sabe que Freud observa e escuta essas pacientes, escuta. E é através, né, dessa genialidade, dessa capacidade, ele vai buscar novas trilhas de conhecimento, né, para o seu trabalho, vai buscar novas trilhas que realmente façam sentido, que possam realmente se aproximar daquela primeira definição, né, do ato de escutar, de prestar atenção, né, quase como que ouvindo uma música, ele vai criando o seu método, né, passa da hipnose para o método catártico, até chegar nas associações livres, né. Bom, então, né, a escuta é algo muito caro para a psicanálise. Eu acho que fica evidente isso, né. O Daniel Kuperman tem um livro muito interessante, e lá ele tem um capítulo em que ele traz o papel do analista, né, o lugar do analista, que, né, de alguma maneira ele passa por essa questão da escuta. Ele divide em três tempos ali dentro, né, dessa questão histórica e da técnica. Um primeiro tempo seria o fique quieto. Esse fique quieto é uma expressão que ele até coloca assim com exclamação, que a paciente dele, Frau M. von N., né, aliás, a paciente do Freud, olha só, a paciente do Freud, Freud von N. teria dito ao Freud, né, fique quieto, né, não me toque, me deixe falar, não fale, né, e nesse momento, né, o Kuperman fala que o Freud, ele entende que o lugar do analista é o de quem escuta. Eu diria que o Freud já estava nessa trilha, né, senão ele não teria chegado até aí, mas é nessa relação, né, com a paciente, com a Frau M. von N., que ele tem um insight, né, e parece que vai construindo, vai aprendendo também. E, bom, um outro tempo da técnica, né, que o Kuperman coloca, né, ali na história da psicanálise, ele chama de fale dela. Então, seria quando os analistas passam a assumir um lugar de detetive da verdade, colocando sob suspeição cada palavra do paciente, dando origem a um lugar de silêncio e uma tentativa de asepsia. O Kuperman, né, trabalha bastante com Ferenczi e ele fala de como Ferenczi denunciou como a psicanálise foi perdendo um tanto da sensibilidade nesse tempo, com essa postura, fale dela, né? E aí eu volto aqui para o dicionário para pensar nos outros sentidos, né? No militar, na telecomunicação, né? No sentido de controle, no sentido de detecção de atividade inimiga pelo som, como a escuta, né? Como eu posso dizer, a gente corre o risco, está sujeito a entrar num lugar assim. E talvez em algum momento na história da psicanálise ou em algumas posturas de alguns psicanalistas, a gente acaba incorrendo, né, aí nesse risco. E aí chegamos a um outro tempo que o Daniel Kuperman coloca, né, que é fale com ela. Ele até começa esse capítulo inspirado num filme do Almodóvar, e ele cita, né, doutor, fale com ela. Bom, e aí, não vou entrar em detalhes aqui, mas o Kuperman traz o resgate da empatia, do tato na técnica psicanalítica. Mais do que a busca pelo insight, através de uma grande e certeira interpretação, passou-se a valorizar também o encontro afetivo como condição para a produção de sentido. Né? Novamente, eu coloco aqui a influência que o Kuperman, né, nos mostra do Ferenczi nesse caminho,
né? E a gente vai, né, assim, pensando nesse trânsito, então, de sentidos que a escuta pode ir assumindo, de maneira geral, na clínica, com todos os nossos pacientes, desde as crianças, passando pelos adolescentes, adultos, casais, família, quem quer que esteja com a gente. O Cooperman, então, né, coloquei aqui uma citação, ele coloca, né, falar com implica, portanto, o estabelecimento de um espaço de jogo, para o qual influem não apenas o conteúdo do que é dito, mas também o tom de voz, o ritmo da fala, bem como a gestualidade que a acompanha, os silêncios e os risos, o que exige do psicanalista o pleno exercício de sua sensibilidade. E ele traz, né, essa passagem, então, né, de uma técnica do Freud explica para análise pelo jogo. Como a Esther falava do nosso paciente da atualidade, da criança que nos chega hoje, mas eu repito, não só da criança, do paciente, né? Como é importante a gente pensar nessa transição do Freud explica para análise pelo jogo. Bom, quando a gente vai falar, então, especificamente de criança, né, e vou tentar aqui dividir um pouquinho entre a criança e o adolescente, tentando cuidar um pouquinho aqui do meu tempo também, para não passar o tempo, né, da Fernanda. Encontrei um psicanalista francês, René Jacquinet, talvez, eu não sei a pronúncia em francês, tem um capítulo num livro do Grimm, A Linguagem, né? E ele vai falar das línguas da criança. Então, o que aprendemos nos tratamentos advém, sobretudo, de nossa escuta. Mas ouvir uma criança, e aí eu coloco um parênteses meu, né, e a um adolescente, não obedece aos mesmos imperativos, especialmente técnicos, mas também interpretativos, que presidem a escuta no tratamento de adultos. E aí a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. Brincando e desenhando, a criança é capaz de produzir um texto, tão analisável quanto aquele presente nas associações livres, embora não sejam necessariamente associações livres. Com a criança, o convite à livre associação é, sobretudo, um convite à encenação, por meio de jogos ou com imagens, menos fácil de ritualizar do que o contar tudo o que vem à mente dos adultos ditos neuróticos. A maneira de agir de uma criança está tão investida como sua fala. As palavras são, portanto, mais próximas das coisas do que as palavras para os adultos ditos neuróticos. Então, quando a gente está trabalhando com crianças, né, vou pensar aqui agora um pouquinho com os winnicottianos, né, costurando um pouco com a Fernanda, também com os pacientes que estão mais perto do primitivo, né, a gente está nesse campo mais próximo, né, das coisas do que do sentido que tem para, né, a fala, a associação livre de um paciente adulto dito neurótico. Gá, você me ajuda a passar aqui? Obrigada. Então, por que isso é importante, né, essa ideia? Para a gente entender que a criança, ela não vai emitir uma mensagem a ser decodificada pelo analista. Hoje a gente pensa assim, né? Dentro de uma corrente psicanalítica. Então, a gente não tem mais aquela postura de interpretar cada jogo, cada movimento da criança, de nomear cada ação, como se a gente estivesse decodificando um enigma, né? Porque é no espaço de jogo, né, que a criança vai podendo descobrir o que tem para dizer. E isso vai podendo construir o seu universo de discurso. É diferente do adulto que tem um texto, que tem uma história sobre si, uma narrativa. A criança, especialmente mais pequena, né? Assim, mais pequena é ótimo, hein? A criança menor, ela, né, quanto menor a criança, menos ela tem esse texto pronto. Então, é algo que vai ser construído, não é algo necessariamente que ela já tem pronto a ser contado, que a gente vai ali buscar, né, o que tem de latente.
Os elementos do jogo são, então, ou dos desenhos, né, para um psicanalista, indícios espontâneos que possibilitam o analista construir um objeto de conhecimento. A interpretação vai ter a finalidade de transformar tais indícios em elementos de comunicação entre dois. A gente vai poder construir uma língua em comum a partir desses elementos que vão sendo trazidos, né, pela criança. A figuração, no entanto, é instável e varia. Mesmo os objetos, os carrinhos, a massinha, a cola, podem ter sentidos múltiplos dentro de uma mesma sessão, né? Então, ele coloca toda a arte, toda a dificuldade da psicanálise da criança residem na necessidade de acompanhar as flutuações da figuração. E também aqui, a comparação com a psicanálise dos sonhos vem à mente. Está com uma criança e poder trabalhar com ela está muito próximo do trabalho que a gente faz dos sonhos. Bom, mas aí temos, né, que o fato de o material emergindo de maneira espontânea pela criança ali, né, na sessão, poder envolver tanto a motricidade quanto a palavra, posiciona a escuta de uma maneira muito diferente. Com a criança e também com o adolescente, não é possível uma neutralidade benevolente do analista, né? Aquela distância, ser um mero ouvinte ou flutuar, né, com a atenção por entre as associações do paciente, como se fazia com os pacientes ditos neuróticos. No enquadre, é preciso que a gente tenha um outro enquadre, né? E é necessário que se dispa das vestes de adulto e que, por sua atitude, aproxime-se do ser criança e adolescente. Então, a gente entra num paradoxo, né? Essa ideia aqui que eu trago. O psicanalista de crianças, ele precisa brincar com e como uma criança. Mas ele também precisa permanecer adulto fora do jogo do paciente, né? Essa é um lugar da escuta, né? Dentro desse paradoxo, dentro dessa ideia de espaço de transição. E aí, o René Jacquinet, ele traz, né, eu vou trazer essa citação dele, que ele lembra do Winnicott, rolando no chão e gritando diante da pequena Piggle. Sou o bebê Winnicott, quero todos os brinquedos só para mim. A menininha ficou muito interessada nesse estranho discurso, o que reforçou bastante seu investimento positivo em Winnicott, já bem preparado pelos pais. Para Piggle, apesar de sua pouca idade, ficou imediatamente evidente que aquele senhor sério estava brincando. E ela certamente ficou muito mexida com o talento dele para brincar como uma criança brinca, e ao mesmo tempo para representar um bebê com sua brincadeira. Então, é no espaço de jogo, onde o que se passa é e não é real. Sou e não sou eu, que as tensões diminuem e é possível ir sendo, sem que a situação fique tão persecutória para a criança e que a gente possa construir isso que eu ia dizendo dos sentidos da escuta, né? E aí a gente chega, né, assim, essa é um pouco da ideia aí da escuta no caso das crianças. E com a paciente adolescente, a gente tem um outro tempo, nessa tem outras questões também importantes a se lembrar, né? A gente vai pensar na escuta. Na adolescência, estabelecer um vínculo com o terapeuta no momento em que busca autonomia e independência é muito difícil para o paciente, né? O terapeuta é um adulto e o adolescente está justamente no momento de romper com os adultos, né? De se diferenciar, de buscar ser ele mesmo. Momento intenso, né? Então, de busca de identidade, de sexualidade, a sexualidade genital entrando muito mais em cena, reedição da problemática edípica, ressignificação de identificações infantis. Gente, tem muita coisa acontecendo na adolescência e não cabe aqui nesse tempo falar sobre tudo isso. Mas é um momento muito intenso. E as comunicações não verbais com os adolescentes são muito, muito comuns, muito presentes no trabalho. Expressões pelo corpo, via conduta, com atuações ou mesmo com delírios e alucinações, quando os processos elaborativos não dão conta. Então, a gente entende que o adolescente ele não está lá mais na sala infantil, né, na sala lúdica, na sala, né, de jogo da criança,
mas ele também ainda não vai deitar num divã, né. Aliás, né, deitar no divã ou não deitar no divã, é uma questão. Mas ok. Esse lugar especial que o adolescente se encontra, também vai requerer da gente, uma atitude diferente, né. O adolescente, ele vai apresentar movimentos regressivos e progressivos, né, ora ele vai estar mais próximo. Eu já fui com adolescentes para a sala lúdica, e já tive adolescente que também já quis ficar deitado, né, e virado, e o mesmo adolescente, né. Então a gente tem esses movimentos que vão aparecer numa lente de aumento, mas às vezes também ali a gente, né, precisa procurá-los, assim, pequenininhos numa sessão. E aí eu coloco, né, esses movimentos vão se formando como uma dança, então a gente precisa, com a nossa escuta, aprender a dançar esse ritmo que o adolescente nos propõe. Então, o adolescente, em geral, está assustado com a dependência dos adultos. É hostil aos representantes superegóicos, tem necessidade de uma contenção não declarada e de uma contribuição de base para a coesão do self. Isso é Stefano Bolognini que traz. Vou ver aqui que eu vou passar. Que esse último tópico, é necessário ir dosando simetria com assimetria no trabalho, né, com o paciente. Estar disponível para acompanhar, mas sem excessiva concordância ou permissividade. Perceber os momentos em que o adolescente precisa ser contido ou que precisa também de uma postura mais ativa. Isso requer uma intuição, assim, também, essa sensibilidade, né, por isso estar com é tão importante, né. Fale com ela, fale com o adolescente. Tem uma mega citação aqui, porque é algo que o Bolognini traz, mas eu vou parafraseá-lo, tá. Ele traz, assim, uma ideia, num artigo dele, de um garçom, o garçom do bar do deserto. Ele traz assim, que o analista de adolescente, muitas vezes, ele vai precisar ter essa postura do garçom do bar do deserto. O bar do deserto seria aquele que aparece em alguns filmes, assim, meio cyberpunk, em que chegam aqueles motoqueiros, aquelas pessoas radicais, e vão contar, assim, histórias das mais variadas, com as diferentes emoções, com os diferentes enredos para o garçom, e ele tá ali, né, serve a bebida, com aquele paninho assim no ombro, escuta, atento, mas sem se impressionar demais, independente do enredo, do calor da emoção, ele vai acompanhando e acolhendo, né. E ele fala assim, né, que aí sai aquele personagem, entra outro, então esse garçom ele é descartado também por aquele que vai embora, né, e entra o outro personagem e conversa com o garçom, traz um outro colorido, assim, de história, o garçom vai ter ali a mesma atenção e tal. E é como se um mesmo adolescente fosse, né, assim, esses vários personagens. Então meio que a gente teria essa atenção, essa disponibilidade, podendo, conhecer o que está acontecendo, né, no desenvolvimento aí da criança, do adolescente é essencial, para a gente, inclusive não se impactar, não se assustar demais com uma tatuagem que chega, com uma atuação, porque aquilo pode ser uma comunicação muito importante, né. Claro, não estou falando de casos em que o adolescente está se colocando em risco, estou falando de casos, em que a gente tem essa possibilidade de se manter como esse garçom do bar do deserto, né. Então a gente, né, ele traz essa escuta como alguém que dê a sensação de poder ser jogado fora e talvez recuperado em seguida, se for preciso. Alguém que não se coloque como protagonista da cena, ainda que na verdade possa fornecer pão e água a quem precisa, mas sempre sem assumir ares de quem está concedendo alguma coisa. Então, encerro aqui essa parte da escuta, né, espero ter contribuído aqui, o nosso tempo é curtinho para falar de tanta coisa. E agora a Fernanda vai trazer um pouquinho sobre o brincar. Adorei sua fala, adorei essa Obrigada. ideia do você finalizou com o Bar do Deserto, me emocionou aqui. É muito legal, né. Muito linda. Bom, eu não preparei slides, vou aqui no na força do gogó, né. Vamos Fernanda, tentar, você é ótima nisso. tentaremos, né. Bom, eu fiquei pensando, te ouvindo também, e ontem montando aqui minha fala, do quanto escutar e brincar andam em conjunto.
né? Não tem como separar um do outro. Não apenas na clínica da criança, na clínica. Porque o brincar, para o Winnicott, ele é algo muito amplo. E isso dentro da psicanálise contemporânea, que é a proposta da IPPM como um todo, faz muito sentido pensar. Porque o brincar para o Winnicott tem a ver com a capacidade de enfrentar a vida de maneira criativa, de maneira única, sem perder a sua essência, sem, apesar das adversidades que a vida vai nos trazendo, para que a gente vá podendo ser a gente mesmo, de maneiras a conseguir encontrar saídas, formas de enfrentamento. Então, o brincar aparece no gesto da criança com um brinquedo propriamente dito, com um jogo, mas aparece no jogo das palavras, aparece na história que um adolescente conta, numa circunstância que um adulto também nos conta. Então, o brincar, ele é parte do trabalho o tempo inteiro. Mas muitas vezes nós precisamos ensinar uma criança a conseguir chegar ali, a um adulto a conseguir alcançar essa habilidade, que ela se inicia desde o colo da mãe, que ela se inicia desde aquele primeiro momento em que o bebê está ali aprendendo a olhar e pegar aquele seio e entender o que é aquilo. Aquela dependência absoluta que não dá para separar mãe e bebê, né? Porque eles são uma coisa só, apesar dela ser adulta, só existe aquele bebê porque ela está ali. E ela consegue acolher, e ela consegue ir ofertando tantas e tantas coisas para esse bebezinho, que simbolicamente, transferencialmente, na análise, é o que nós iremos oferecer, né? Então, o tempo inteiro, a gente vai ofertando a necessidade que o paciente tem. A gente vai se adaptando à necessidade que ele tem. E aí uma queixa muito forte que a gente recebe, né, de supervisionandos e alunos, e no início da clínica eu também tive, tenho certeza que todos aqui que estão há mais tempo também tiveram, meu Deus, parece que eu não fiz nada na sessão porque eu brinquei. Ou a gente termina uma sessão com um paciente, mesmo que adulto, e tem essa sensação de parece que eu não falei nada. Mas conforme a gente vai para a supervisão, conforme a gente analisa aquele caso, a gente pode perceber que a gente fez muito, muito, ao estar junto. Assim como uma mãe faz muito por um bebê, ao só, entre aspas, estar com ele. E permitir que ele brinque com o seio dela, que ele brinque com o brinco dela enquanto ele mama, que ele brinque com as coisas dela enquanto estão ali perto, que ele esteja brincando no berço e ela curta estar ali olhando para ele. Tudo isso é o desenvolvimento do brincar. É na presença do outro que se desenvolve a capacidade de viver, de ser um alguém, de existir e de ir formando sua própria identidade. Então, cada vez que a gente termina uma sessão, principalmente com uma criança que você só brincou, coloca nesse só que você fez muito. E para isso eu queria trazer um livrinho que eu amo e indico para todo mundo, chamado O Coelho Escutou. Nesse livro, o autor vai mostrando que um menininho, eu não lembro agora exatamente o nome dele, ele monta um castelo de peças, tipo peças de Lego, faz um castelo bem alto. E o vento bate, entram alguns pássaros e derruba esse castelo do menino. E ele fica tomado de muitas emoções. E vão entrando na sala em que ele está, com tudo aquilo caído e ele muito emocionado, vários animais. Entra um elefante e diz, fique bravo, muito bravo. Vai embora, porque ele nem dá bola. Entra um outro lá e diz assim, fique triste, chore, chore muito. E vai embora, porque ele não dá bola. E assim vão entrando vários animais dizendo o que ele deveria fazer. E todos vão embora porque ele não dá bola. No meio de tudo isso, a hora que ele fica sozinho, um coelho vem, bem discretamente, chegando. E ele senta atrás do menino e fica. E ao ficar atrás desse menino, e só estar, o menino esbraveja.
o menino chora, o menino joga as peças, o menino xinga, o menino se expressa, até que ele volta a montar todas as peças. A nossa clínica é feita disso. A gente precisa escutar para poder desenvolver o brincar. Não depende da idade. O que a gente vai localizar dentro da clínica é a necessidade. E para que a gente chegue à necessidade, a gente tem que viver a escuta. E na escuta, a gente vai identificando onde está a dor. E aí eu convido Luciana Gentileza, no maravilhoso livro Cataventos do Sentir, que nos convida a pensar que mais importante do que interpretar é compreender dentro de nós o que o paciente está passando. Mas muitas vezes, para compreender, é preciso tempo. Então, às vezes, a gente vai gastar meses só brincando. Só parece que batendo papo. Só escutando. Mas nisso a gente está criando com esse paciente algo precioso, que é o senso de previsibilidade, que é a capacidade desse paciente aprender a confiar nesse ambiente, a confiar que nós estamos ali, a perceber que a gente não muda, que sessão a sessão nós permanecemos disponíveis, nós recebemos o que eles trazem, nós ficamos, nós nos importamos, nós realmente desejamos ter ele ali. É nessas capacidades que vamos ofertando ao paciente através do nosso setting, que é o handling, que a gente vai podendo ofertar também a sustentação, que é o holding, e que a gente vai mostrando para esse paciente o colo, o abraço, que vai reparando a teoria do amadurecimento pessoal, né? A fase do amadurecimento pessoal em que ele ficou interrompido. Em que momento desse amadurecimento algo não foi bem? A gente só vai descobrir vivendo isso com. Então, quando os pais nos perguntam quanto tempo dura o tratamento, a gente não tem essa resposta. Né? Ou quando um próprio paciente nos diz por quanto tempo que eu vou precisar vir, e a gente, né, vai dizer, não sei, porque vai depender desse tempo junto, onde vai sendo construído aquilo que ele precisa, aquilo que ele necessita e que por milhões de motivos que a gente vai descobrir caso a caso, não foi possível lá atrás ser alcançado. Então, para isso precisa de tempo, precisa de disponibilidade, precisa fazer coisas juntas. Que coisas são essas? O que o paciente trouxer. E aí a gente vai descobrindo com ele, de repente a gente vai brincando de slime, e vê que o slime não funciona, que não dá liga, e a gente suporta a frustração de não dar liga, e a gente tenta encontrar, então, outros elementos, e a gente procura na internet junto com ele, como será que dá liga nisso aqui? Vamos tentar? E você se interessa pelo paciente. Ou um adolescente que chega e te traz um monte de conflito que ele está vivendo com as amizades, e a gente se importa, e a gente quer saber, e a gente observa o que ele está trazendo, muito mais importante do que interpretar. Porque a interpretação, ela serve para nós adultos, pensando aqui, como nós sendo alguém que não está superior, mas está com um conhecimento que suporta a dependência. Só que a gente não diz. A gente não precisa dizer, olha, o que você está passando significa isso, significa aquilo, significa aquilo. Isso pode ser lindo e é necessário na nossa supervisão, na nossa análise pessoal, no nosso estudo do caso, a cada dia que ele sai, a gente faz o relato e escreve lá, acho que é por aqui que tem ido, é isso aqui que esse paciente está precisando. Isso é importantíssimo, a gente não minimiza de nenhuma maneira na clínica contemporânea, da psicanálise contemporânea, o valor da interpretação. A gente só a contém. A gente a contém. E ao conter, a gente consegue se dispor a estar. Oswaldo de Loreto, ele dizia, tem 2 livros dele que eu amo, e em um deles ele diz assim que o mais gostoso de uma sessão é estar na sessão. É poder brincar com a criança como se brincaria com um filho. É se divertir com esse paciente.
Isso torna a sessão um momento agradável, real, para nós e para o paciente. E é desse interesse, desse laço que vai se fazendo o desenvolvimento. E que coisas que vão se fazendo através desse brincar? Primeiro, o desenvolvimento do self. Segundo, a capacidade de estar só. A capacidade criativa vem após isso. O alojamento da psique no corpo, ele vai identificando as sensações que ele sente, ele vai percebendo o corpo dele, ele vai alojando esse corpo dentro de si e se sentindo dono desse corpo. Ele vai tendo a capacidade de construir a realização, que é a conexão entre duas pessoas, que ele vai cada dia, a cada sessão que ele vai brincando, construindo melhor uma discriminação entre o paciente, o analista real e o analista imaginado, entre o que está dentro dos sentimentos dele e o que está fora, e ele vai podendo aprender a se relacionar com o outro de uma maneira mais realista. Percebe quanta coisa está em jogo na construção do brincar? É dentro desses elementos todos que a gente chama de só brinquei, ou que às vezes até os pais nos dizem, mas vocês só brincam. E a gente diz, tem tanto no brincar, porque tem mesmo. Dentro desse processo, a gente está fazendo coisas profundas e que são tão necessárias. E nesse sentido, é tão importante a gente se tirar de nós a obrigação do saber, a gente se desvestir, né? Se desnudar do saber. E para isso eu queria convidar uma música do Roberto Carlos, chamada Para Falar com Deus, em que ele diz que para falar com Deus, eu preciso afrouxar a gravata, eu preciso tirar o sapato, tirar o cinto, me desnudando, e aí ele vai contando sobre várias coisas que ele vai tirando para poder falar com Deus. O quanto ele vai se desnudando de si próprio, de todas as vestimentas, de todas as características do externo, para poder estar entregue a essa conversa. E eu acho que essa é uma analogia tão linda que a gente pode fazer em pensar que para estar com o paciente, a gente precisa deixar para fora todo o nosso conhecimento da psicanálise, para poder estar ali entregue a essa relação com esse paciente. Esse saber, claro, está em nós, esse saber, claro, vai orientar o nosso olhar para o paciente, mas não é isso que vai estar em primeiro plano quando em contato com aquele outro ser humano. Quando a gente está com o paciente, é para estar com ele. E quando a gente consegue viver isso, a gente tem muito mais facilidade dele sair da sessão e a gente fazer o relato e compreender onde é que ficou a dor. Onde é que está a questão? E assim ir norteando o nosso caminho. Como, por exemplo, uma criança que está querendo, como eu falei, brincar do slime, e a gente vê que ela ainda não consegue dar liga, porque tem coisas anteriores que precisam ser trabalhadas. Então, a gente vai trazer para essa sessão esses elementos que têm mais a ver com esse paciente. De repente, a gente traz uma massinha já pronta de modelar, de repente, a gente vai apresentando a ele outros tipos, outros recursos de brincadeira que vão ajudá-lo a poder vivenciar melhor questões que primeiro precisam ser trabalhadas, para daí chegar no slide. A gente vai trabalhando gradualmente, segundo a necessidade desse paciente. Isso é se adaptar às necessidades dele. E aí a gente vai ofertando esse cuidado, esse acolhimento, esses recursos que vão ajudando ele a se desenvolver, a amadurecer. Então não é um brincar por brincar, é um brincar ativo, interessado, entregue da nossa parte, com muita técnica, sim, mas com uma técnica no estar junto, em que a base não é a interpretação, que foi os primórdios da psicanálise. Foi muito o que foi feito por Melanie Klein e por vários outros autores muito gabaritados que fez sentido. Mas quando o Winnicott entrou na cena e cada vez mais foi entrando em cena a infância dentro da clínica, foi se expandindo a percepção dessas necessidades da primeira e segunda infância.
Foi se percebendo cada vez melhor o que é que um adolescente precisa. Porque precisamos lembrar que na psicanálise clássica, a base maior foi feita pelo atendimento a adultos, né? Então, o atendimento a crianças e adolescentes, ele é contemporâneo, né? E tem crescido a cada dia mais, assim como também a percepção dessa construção do desenvolvimento infantil e do adolescente. Conforme a gente vai compreendendo melhor o que a cada fase está se desenvolvendo, a nossa adaptação a essas necessidades também muda. Então, a clínica da criança e do adolescente, ela realmente é uma clínica que tem aberto muitas outras formas de trabalhar nos últimos anos, por conta de toda essa percepção que lá no início da psicanálise ainda não se tinha, né? Mas que delícia poder participar disso, né? Desse desenvolvimento, desse crescimento. Então, queria contribuir com essa reflexão, que a gente possa ser como o coelho, que escutou e, por escutar, conseguiu construir junto uma relação e a possibilidade dele se desenvolver novamente. Agora é conosco, né? Nós duas. É muito legal, né? Como o brincar, esse verbo, né, Fer, ele atravessa toda a clínica. Mas vamos seguir, para a gente aproveitar bem aqui o nosso espaço-tempo. Uhum. Vai Acho ter- que dá agora para a gente entrar no lugar dos pais, né? é, bom, não sei se eu vou entrar no lugar dos pais. Você ou a gente entrar? O shift, né? É. É, mas essa é a ideia, né, Fer? Quando a gente pensou, né, essa questão do lugar dos pais, inclusive a gente dividiu aqui, né, os temas, mas a Uhum. gente trouxe para falar em conjunto, né? Eu fiquei pensando depois, sabe, Fer, que essa questão da gente ter feito esse, né, mais assim, em grupo dividido, nossa Uhum. ideia de que realmente o campo ele envolve mais elementos, né? O lugar É. dos pais é um campo mais complexo que tem, né, mais do que um, né? E quando a gente está pensando para falar sobre isso, né, teve uma coisa que você ressaltou, né? O ambiente importa, do Winnicott. Então, isso da gente poder trazer, né, adentro, não é só trazer adentro, né, da gente poder considerar essa importância do ambiente, porque ele já faz parte, né? Então, dentro, né, a ideia, a gente pode pensar no momento atual que a gente está, em termos de sociedade, de mundo, de cultura, né? A Esther trouxe alguns elementos de atualidade. Eu acho que é importante a gente resgatar e ressaltar alguns pontinhos assim desse sentido, porque o paciente criança, os pais, as famílias de hoje são muito diferentes também dos primórdios da psicanálise, né? Então tivemos descobertas, né? Como a Fernanda bem ressaltou na fala dela, assim, né? O Winnicott, Ferenczi, né? Trouxe aqui também muitos autores trazendo fazendo o pensamento, né, da psicanálise caminhar, mas também tivemos mudanças de contexto histórico-social, e eu acho que é importante a gente pensar nisso, né, uma psicanálise que é fruto da clínica, produto, né, desse encontro, dessa escuta, desse encontro com o nosso paciente, então não tem como a gente destacar isso do nosso momento. Então, atualmente vivemos, né, num momento de cultura do narcisismo, de idealização e terceirização dos filhos, funções, informações e espaços públicos e privados estão confusos, crises das funções parentais. Estamos num momento de transições, né, também muito importantes e muito marcantes, né? A Esther ressaltou aí algo que eu acho que vamos tentar falar em algum momento aqui, Fernanda e eu, assim, tangencialmente, mas sobre esses acontecimentos dos últimos tempos, e eu acho que fica essa questão, essa interrogação de
disso como um sintoma tão grave, né? Essa violência como um sintoma tão grave, pensando na adolescência e na infância. Bom, então, se a gente pensar, né, numa série de questões assim, no contexto em que a gente está vivendo, a gente poder trazer, né, lembrando que o ambiente importa, a gente poder trazer os pais para dentro da cena, né, a gente entender essa importância é fundamental, né? A necessidade de, no espaço privado da clínica, né, o analista inserir também esse público, né, que aí não vai configurar só os pais. Temos os pais, muitas vezes temos outros membros da família. Vamos lembrar que as famílias mudaram, então não tem mais uma família necessariamente pai, mãe, filhinho, né? Então, como a gente vai inserir esses personagens, não são personagens, aliás, essas pessoas reais que estão ali no dia a dia, né, nos cuidados da criança, mas não só, também a escola, também os médicos, também, né, tantos outros profissionais que estão envolvidos e trabalhando em rede aí, em auxílio dessa criança e desse adolescente. Então, nós temos essa necessidade de, no espaço privado da clínica, né, inserir também esse entorno que a gente vai chamar de público, em que vive a criança, buscando uma integração, com essa ideia de uma integração, para que a criança não viva ali conosco no consultório mais um espaço fragmentado, dissociado, onde ela é deixada também a um terceirizador. Então, compreender e construir o lugar dos pais faz parte de manter-se no lugar de analista de crianças e de adolescentes, né? Eu acho que isso é algo muito importante. Bom, e aí quando estamos com os pais, né, propriamente dito, ou os cuidadores, os responsáveis, né, por essa criança e por esse adolescente, a gente pode pensar, né, se a gente está inserindo esse âmbito, né, do público, a gente pode pensar que o discurso é coletivo, a gente está lidando com o discurso coletivo. Então, as transferências, as contratransferências também vão ser múltiplas, vão ser mais complexas. O analista, né, quando a gente está nesse lugar de analista da criança e a gente tem tantas entrevistas com tantas pessoas e essas pessoas todas vão se articulando, né, nesse trabalho, a gente também vai ressignificar a nossa própria criança, né? Ou, não escrevi aqui, nosso próprio adolescente também, em relação aos pais da nossa própria história pessoal. Muitas coisas podem ser suscitadas dentro de nós. Ao mesmo tempo em que a relação vincular do par analítico irá ressignificar situações narcísicas e edípicas não resolvidas também dos progenitores e também do par conjugal, aí pensando também no nível, né, de várias funções aí do vínculo. Então, gente, é muito complexo, e eu falando assim, parece um negócio assim muito difícil, mas eu acho que se a gente pensar muito no que a gente estava falando de escuta e de brincar, né, como algo, eu pensei aqui agora como o slime que a Fernanda estava trazendo, né, algo que vai sendo proposto, que vai sendo construído, na medida em que vai fazendo sentido, que a gente vai podendo ir agregando os elementos e misturando, né, e cozinhando, na medida que aquilo vai fazendo sentido para aquele caso específico, não fica esse bicho-papão, né, que parece a princípio. Mas nisso traz assim, pode trazer uma certa insegurança, porque a gente não tem mais aquela certeza, né? Ó, era assim antigamente, a gente tinha, sei lá, uma entrevista com os pais, depois 4, eu saí da faculdade com essa receita de bolo, né? Uma entrevista com os pais, depois 4 com a criança, ali, né, trabalhar com a hora do jogo diagnóstico, algumas coisas assim, e depois a gente tinha uma entrevista devolutiva e assim seguia, e era assim, todos os casos. Isso já não vai mais fazendo sentido, né? Principalmente, né, se a gente pensar em todas essas transformações. Acho que na aula da especialização, né, estou vendo que a Raíssa, que está aqui também, esteve na aula com a gente, né, no curso de especialização, eu acho que isso ficou bem claro, né?
Mas então é algo que a gente vai construindo, são elementos que a gente vai inserindo e com os quais a gente vai trabalhando, na medida que vão fazendo sentido. Bom, baluartes que podem surgir ali, né, nesse processo, eles vão ser frutos da relação desse analista com este analisando, mas também em relação a estes pais, por tudo isso que eles abrem e despertam também dentro da gente, né? O trabalho com os pais, ele vai trazer algo bem, que eu acho que é bem importante, assim, né? Eu trago aqui com um nome, né, bem teórico, reequilíbrio narcísico e de investimento libidinal, né? Nesse sentido de que, gente, um diagnóstico de uma criança, o trabalho de psicoterapia de criança e adolescente, ele é algo que geralmente é assim, dos últimos a ser procurados pelos responsáveis da criança. Muitas vezes a criança já passou pelo pediatra, já passou pelo psicopedagogo, já passou pelo terapeuta ocupacional, já passou, né, por tantos outros profissionais até que chegue para a gente. Porque tem algo que se abala, né, no olhar para a criança, mas também no vínculo com a criança. Vocês veem, tem níveis diferentes aí de complexidade, mas tem algo que se abala nesse entre, vamos chamar assim, quando um filho nosso precisa de um tratamento psicoterápico, né? Quando recebe um diagnóstico, né? Por isso a construção do diagnóstico é algo muito importante, mas que precisa ser feito com muito cuidado, com a participação dos pais, porque tem algo que é abalado ali nesse equilíbrio, né? De investimentos, desse olhar. E isso pode ser muito difícil para a família, né? Mas na medida em que a gente pode fazer esse trabalho conjunto, né? Com essa construção que vai fazendo sentido, com esses elementos de a pouco, né? Sem uma receita de bolo pronta, mas algo que a gente vai construindo junto, esse reequilíbrio pode ser alcançado. E muitas projeções podem ser reabsorvidas e a gente pode, sim, atingir mudanças. E aí a gente pode, inclusive, chegar numa restauração de funções parento-filiais, que podiam estar abaladas aí, até que a gente chegasse a um processo psicoterápico. Mas abala as estruturas, mexe com todo mundo, né? Acho que em outras palavras é um pouco isso, mexe com todo mundo. Todo mundo vai ser colocado, vai ser descolocado, né? Vai ser realocado aí no processo. Então tem algo nesse sentido que acaba sendo complexo, por um lado, né? Assim, por envolver muitos níveis, requer bastante essa nossa sensibilidade, essa nossa intuição, mas é muito bonito quando a gente vê a coisa acontecendo e se desenrolando e a gente vai ver ali nos casos os pacientes, as famílias podendo ter essa reorganização e esse novo olhar, né, para o que acontece. Tem uma psicanalista, Alicia Beatriz Dourado de Dondo, que lembrei que agora tem um artigo dela que eu gosto muito de trabalhar, e ele fala da questão do diagnóstico com crianças e adolescentes, e aí ela fala, né, dessa construção do diagnóstico conjunto com a família, né, nesse sentido da gente poder olhar para a criança para além do sintoma, né, para a gente poder olhar a criança realmente, e, e nesse sentido, né, ela apresenta ali o caso de uma criança autista, em que os pais viam a princípio como um menino bicho, né, ele é um bicho autista, é uma fala, né, que ela cita ali no artigo dos pais, e como isso num processo conjunto pode ser reconstruído, né, e isso pode ser recuperado. Eu acho que isso sintetiza um pouco isso que eu estou tentando contar para vocês, mas daí eu fico aqui. Eu fiz da brincadeira de vamos entrar no lugar dos pais, né, e você Aham. até brincou com um xiste, mas eu acho que ela cabe tanto para a gente pensar nesse tema, porque por muito tempo eu acredito que os pais foram olhados de 2 viés.
ou como alguém a ser evitado, né, porque o trabalho era com a criança, com o adolescente, então os pais eram evitados, ou eles eram temidos, como se eles entrassem transferencialmente na figura dos nossos próprios pais, né. Então, a gente também tinha dificuldade de olhar para os pais dos nossos pacientes como iguais. Então, quando eu coloco de entrar no lugar dos pais, eu estou me referindo da gente ter empatia com eles, da gente entender que esses pais também têm uma história, que o que acontece nessas circunstâncias familiares é fruto de gerações, às vezes, de dor, de impercepções, porque esses pais estão inseridos também em suas próprias histórias, feridas, dificuldades e nas pressões do mundo contemporâneo. E dentro desse espaço é tão importante os pais fazerem parte do trabalho, como, tanto no sentido de escutarmos o que eles têm a dizer sobre a própria história deles, de podermos investigar com eles de onde vêm as dificuldades que estão acontecendo ali com o filho, não olhar só para o filho, mas um olhar que inclua uma percepção de quem é cada membro dessa família, de como as relações ali se fazem. Isso nos potencializa tanto a acolher esses pais, quanto a poder pensar com eles em caminhos, inclusive às vezes de fazer indicação também para eles de terapia, e isso fazer sentido, né? Porque daí eles vão ter entendido onde está a dor, o que está acontecendo, né? Para que eles também possam ali ser acolhidos e assim orientados. Bem como a gente também vai podendo aproximar um olhar desse paciente sobre quem é a sua família, né? Eu costumo dizer aos meus pacientes que, assim, todos nós temos um quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça, muitas vezes, está faltando peças. E dentre essas peças, um tanto dela é quem nossos pais são. O que eles passaram, o que eles viveram. E às vezes é importante conhecer essa história. Às vezes a gente faz a sessão em conjunto, como a Camila bem citou, para poder ir trazendo essas peças à tona, para poder ir fazendo esses encaixes que vão ajudando a compreender muitas coisas, a acalentar muitas das dores, a mudar caminhos, né? E também dentro desse espaço, a gente faz, além dessa acolhida da família, muitas vezes o processo de orientação. Porque, gente, nós estamos numa época, principalmente com a invenção aí de rede social, eu fico muito até preocupada com o quanto que existem materiais muito prontos, né, sobre como cada um deve ser, né? Então, o que é esperado para cada idade, aquele monte de material lá que as mães me agonia ver, né? Por exemplo, engravida, tem o bebê, e daí tem lá um panorama de como deve ser. No primeiro mês é esperado que faça isso, no segundo mês é esperado que faça aquilo, e aí vai aquela coisa super pronta, que a mamãe vai lá, ele fez cocô, deixa eu lá anotar. Ele mamou, deixa eu ir lá anotar. E vai virando uma sensação de que tem que tudo funcionar segundo daquele esquema. E aí eu volto com o Winnicott, né, porque tenho paixão por esse autor e tudo que ele propõe, porque é tão leve, de poder pensar que o desenvolvimento é tão mais amplo, e que às vezes a gente precisa ajudar os pais a compreenderem isso. Às vezes a gente vai, sabe, tirando pesos dos pais, abrindo os olhos para enxergar a delicadeza daquele momento, o que significa aquela fase, o quanto que aquilo que ele está vivendo é parte daquele momento. Ai, mas com 12 anos não era para estar vivendo essa atitude. Bom, poderia não ser, pode não ser agradável, pode não ser gostoso passar por isso, mas vamos tentar entender tudo que ele passou até aqui, o que está acontecendo. Então a gente vai também muitas vezes ajudando os pais a enxergar seus filhos, a poder acolher a dor desse filho, a poder sair do excesso também deles, dos saberes, das comparações e até das expectativas, porque muitas vezes, né, é colocado sobre um filho tudo que ele gostaria de ser, né, tudo que ele espera que esse filho seja, e não a aceitação do que ele é.
A Ana Melgaço, que até professora, foi professora aqui na IPPM também, eu amo um texto dela chamado Violência Sutil, onde ela fala sobre o quanto muitas vezes, às vezes nós como analistas, às vezes como pais, nós colocamos expectativas sobre os nossos filhos de como eles deveriam ser, dos resultados que eles deveriam dar, das coisas que eles deveriam fazer, e o quanto que com isso impedimos que eles sejam quem são, né? Andrew Solomon, no livro também Longe da Árvore, fala maravilhosamente disso, do quanto é importante ajudar o outro a ser quem é. E nesse sentido, a gente precisa receber a família. A família é a nossa parceira. O ambiente se torna um ambiente diferente conforme esse trabalho é configurado em conjunto, a diversas mãos, muitas vezes atendendo até mesmo outras pessoas que cuidam dessas crianças, como, por exemplo, a avó, ou a babá, ou uma vizinha. Às vezes a gente precisa fazer esse trabalho com essas pessoas. Sabe, é uma clínica muito diferente daquela tradicional, quebra completamente com o que estudamos na faculdade, mas é uma ampliação que percebe o quanto traz uma clínica que realmente olha para o ser humano e tudo que o envolve. E nesse sentido eu termino minha fala com uma frase africana em que diz que para criar uma criança é preciso uma aldeia. E aí eu parafraseio para dizer que para poder desenvolver uma clínica com criança e adolescente, é preciso incluir a aldeia. Não dá para trabalhar só com o indivíduo, é preciso o todo. E é tudo isso que, né, no curso sobre crianças e adolescentes, que vocês vão poder aprender tanto, né? Porque o objetivo maior dessa aula é apresentar esse curso e convidá-los, porque a clínica da criança e do adolescente carece de profissionais. O número de pessoas buscando tem sido altíssimo. E olha, eu vivo indicando. O que eu tenho de indicação, eu tenho pelo menos uma procura dia. E eu não tenho horário suficiente na clínica para atender. Então, eu vou para indicação. E, gente, falta pessoas. Há uma carência no mercado de pessoas que atendam dentro dessa dinâmica que nós estamos comentando aqui. Há muitos até profissionais, mas nem todos com esse olhar tão que vai para esse tipo de cuidado, que é o que realmente está se precisando nos dias atuais. Então é um convite, assim, esse curso está precioso porque vai apresentar a vocês toda essa estrutura, tanto teórica quanto técnica, que potencializam uma clínica de crianças e adolescentes que cuida de maneira global, humanizada e que toca não apenas o paciente em si, mas também a sua família como um todo. Agora é com você, Camila. Maravilhosa. Você sabe, Fernanda, que eu estava aqui, né, te ouvindo e pensando, nossa, eu, né, busquei, assim, autores, tal, referência, eu tenho essa tendência, né, um tanto mais teórica ali para colocar numa exposição, e você vai, como é que eu posso dizer? Como se você fosse explicando, né, trazendo a clínica Viva o Afeto. Isso é tão legal, porque eu acho que essa dupla que a gente formou aqui hoje, de alguma maneira, é muito do que vai ter na especialização, né? Eu acho que isso é muito bacana, porque a ideia é que a gente possa, sim, trazer teoria, trazer teóricos, trazer, sim, esse conhecimento, né? Assim, mais da metapsicologia e tal, essa coisa toda, mas sem fugir e sem deixar escapar essa perspectiva do afeto, da vivência clínica, do dia a dia, né? Do estar com o outro, né? Porque a gente pode lembrar, então, lá o começo também da exposição aqui hoje, quando eu comecei a falar da escuta, né? E do Freud, como a escuta estava ali presente no nascimento da psicanálise, né? Então, essa é a ideia, né? É o paciente, é quem está ali com a gente, né? É ele, junto com a gente, nessa relação, né? Do entre. Então, a gente precisa da parte da teoria, né? Mas uma teoria que seja atual, que seja atenta, que esteja conectada com essas vivências e com essas experiências e com essa criança, com esse adolescente, com essa família, com esse entorno de hoje,
né? Então, quando a gente pensa, né, e a gente pensou em montar aí essa especialização, a ideia é que a gente possa trazer, né, uma parte, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a especialização em si, a ideia é que a gente possa trazer sempre com essa meta da psicanálise contemporânea, né, trazer os principais teóricos, né, da psicologia, pensando em algo relacionado à clínica com crianças e também adolescentes, né, então os principais teóricos que nos ajudaram a pensar a psicanálise teoricamente para a gente estar com esses pacientes e também que puderam desenvolver técnicas, mas para além disso, a gente também buscou, né, isso, de profissionais muito ligados à clínica, à prática, né? Nós temos psicanalistas que escrevem, que desenvolvem ideias, desenvolvem teorias também, né? Temos a Fernanda Rossi Bergamo, que está aqui com a gente hoje, né, que vai estar com a gente no curso. Temos a Larissa Garcia Ponce, Juliana, que estão no curso do Unicote, as duas são unicotianas também, né? Vamos ter também psicanalistas da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, também trazendo uma parceria bem legal aqui com a escola. E, claro, sem deixar aqui de mencionar a Maris Verdli, psicanalista argentina, que trabalha diretamente com a ideia da psicanálise contemporânea, né? Como ela consegue aproveitar a teoria do Green, né? Que o amigo dela, o Fernando Ribarri, traz e transformar isso em algo para a clínica com crianças, porque ela tem algo muito original dela, né? E ela foi buscar, né? Para indicar, para estarem aqui com a gente, psicanalistas que trabalham dessa mesma maneira. Então, temos um colega dela da Universidade, aliás, de Sevilha, da Espanha, que também vai participar com a gente, com uma ideia assim, muito bacana, trazendo uma correlação entre a clínica, com a teoria, a partir do Green, mas trazendo técnicas, né? Como, por exemplo, narrativas de sessão. Ele me mandou um material, pessoal, onde ele conta assim histórias de cada caso clínico, de cada sessão que ele teve, assim, e como ele construiu, ele escreveu histórias, contos infantis a partir de casos clínicos, para poder trabalhar com esses pacientes. E como é que ele fez isso? Como é que ele desenrolou isso? É algo assim muito bacana. Então essa ideia de que a gente possa, né, articular essa teoria com essa clínica, com uma técnica bastante nova, bastante bastante preciosa, que a gente quer transmitir e conhecer também aqui nessa especialização. Agora, eu acho que eu vou deixar, né, para algumas perguntas, porque já estamos aqui 11h42. Eu não sei se o pessoal quer respirar um pouquinho. Eu estou aqui empolgada e respirando agora. Mas deixo aberto para a gente conversar. No chat, se vocês quiserem, pessoal, né, abrir a câmera, abrir os microfones, né, um convite que a gente acabou não fazendo no comecinho, mas abrir para a gente poder, né, ver o rostinho de quem está aí, né, pode erguer a mão ali no Zoom, né. A Lúcia está perguntando aqui qual a data do curso, quando vai começar. Muito bem. A gente, a princípio, começaria, né, agora em março, mas foi postergado para meados de julho, né? Então, a ideia é que a gente possa começar em julho desse ano. E a secretaria, né, está aqui à disposição para passar informações de valores, enfim, né? E para vocês fazerem inscrição para estarem conosco.
Quem está fazendo o 5º ano pode fazer a especialização. Outra pergunta aqui também. Obrigada, Pode, Fê. né? Eu não estou com Zoom, né? Estou aqui. Eu vou te falando aqui. Beleza, boa. Quem está no 5º ano, eu acho que a gente tem um problema técnico do MEC. Não dá para começar a especialização estando no 5º ano, é isso, né, Esther? Infelizmente, muito, muito, muito infelizmente, não dá para começar a especialização mais estando no 5º ano da faculdade. É preciso já ter colado o grau na data de início da especialização, de qualquer especialização agora. Foi uma mudança. Sim, é uma imposição do MEC, mas como vai começar em julho, a gente pode ver como pode fazer para que a pessoa comece, mas só seja inscrita a partir de janeiro, não sei. Temos Vamos que estudar essa conversar possibilidade. com a UniFCV para ver se tem algum jeito de, dentro da lei, né, poder absorver as pessoas de 5º ano que queiram entrar. Se tiver alguém interessado, entre em contato com Gabriel ou com Sabrina e vamos ver se temos algum jeito. Eu só queria dizer que a especialização será quinzenal, às sextas-feiras Não, pela Esther. manhã. Semanal. Perdão, semanal, Às às sextas-feiras sextas-feiras pela manhã. É, isso. Bem lembrado. Uma outra pergunta que está aqui é o que você acha dessa grande quantidade de diagnóstico autista? A Ciane pergunta. Nós achamos, Fer. Então, bom, eu acho que tem algumas coisas a considerar, né? Eu não faço atendimento a autistas, mas tenho acompanhado muitas leituras no tema, né? E também apreensiva com isso. Acho que tem duas coisas. Um primeiro ponto é que os diagnósticos estão maiores porque há mais conhecimento e há mais busca também. Há esse primeiro ponto, né? Então, os médicos estão sendo buscados cada vez mais cedo, cada vez mais também, buscando por diagnósticos, então, oportuniza um maior conhecimento. Mas eu acho que a gente precisa ampliar, e a Mara Svedeli vai falar disso muito bem, o quanto um diagnóstico não significa algo que fecha para a vida toda. As intervenções precoces oportunizam um desenvolvimento fantástico do indivíduo. Quanto mais cedo se faz, melhores as possibilidades. A Tânia trabalha tanto, né, nessa área também. Sim. Então, acho que isso é muito importante a gente poder pensar, porque a gente vive num mundo onde o desamparo, a capacidade dos vínculos estão aí em xeque. Então, há naturalmente consequências disso no desenvolvimento emocional. Mas, quando há a busca de um tratamento, há também muitas possibilidades de transformação e amadurecimento. É uma De percepção que fato, eu tenho. Fer, eu acho que isso que você traz é muito importante, né? Eu acho que eu acrescento, né? Eu acho que eu enfatizo a ideia do contexto atual, né? Do momento atual em que a gente vive, as relações, a intimidade, os vínculos. Na psicanálise, a gente pensa muito, acho que quem me ensinou muito isso foi o Carlos Nemirovsky, que também é professor aqui da escola, a ideia de que cada tempo vai apresentar, né, um paciente. Cada tempo também vai apresentar, né, cada momento, por ter a ver como as relações se dão, né, a gente vai ter algo, né, ali despontando aí na subjetividade, no sintoma, enfim, a gente vai ter um paciente. Tem um psicanalista que se chama Vitor Guerra, ele falava do transtorno de subjetivação arcaica, tem um livro dele, e que pela Blusher, editora, que aliás está na feira do livro agora, Feira do Livro da Unesp, né, com desconto,
E nesse livro tem um capítulo, o Vitor Guerra tem um livro que está lá pela Blusher e tem um capítulo que fala sobre esse transtorno de subjetivação arcaica, falando um pouco sobre essas questões dos relacionamentos, dos vínculos, né? Essa questão precoce, de falhas muito precoces, mas eu não vou entrar muito aqui. Mas, assim, tem algo sobre o nosso tempo, sobre o nosso modo de estar junto ou não estar junto, tem muita coisa aí. Tem questões genéticas, tem questões que também, né, transcendem aí a questão psíquica, né, tem questões orgânicas, questões de influências de outra ordem, mas eu acho que também, e aí não sei se eu vou mexer num vespeiro, mas acho que é um vespeiro que o psicanalista gosta de mexer. Às vezes a gente também tem muitos diagnósticos que não são bem feitos, né? E eu acho que isso é algo importante de ressaltar. Nem tudo o que chega no consultório é autismo, transtorno do espectro autista, né? Tem outras questões que a gente pode falar de retrações, né, muito graves, que não necessariamente configuram transtorno do espectro autista. Então, são coisas distintas que a gente precisa aprender e saber diferenciar, né? Infelizmente, eu falei do artigo da Lizondo, né, sobre o diagnóstico, que o paciente dela chegou, né, paciente criança autista, e o pai disse, ele é um bicho autista, né? Então, como esse diagnóstico foi dado, feito, colocado e carimbado ali, como a família absorveu isso, como isso estava se dando, né? Então, olha, esse é um assunto que dá pano para manga, né? Mas eu acredito isso. A gente já teve um psiquiatra infantil aqui de Maringá, o Felipe, tendo uma fala muito bacana num evento na Uningá, como se daria realmente um diagnóstico, né, com todas as etapas ali de um psiquiatra infantil, e a gente não vê isso acontecendo. Então, tem bastante diagnóstico também que não é bem feito, além de uma questão de tempo, né, que a gente está inserido. Então, tem isso que eu acho que a Fernanda trouxe, da gente ter mais informação, ter mais busca, e a gente acabar tendo, né, por consequência, encontrar mais cedo e poder intervir mais cedo, isso é muito legal, mas eu acho que tem essa questão também de diagnóstico errado, às vezes, eu acho. E tem um monte de gente que acha junto comigo, então tá bom, né? Infelizmente, há muitos, né? Não só no autismo. Eu ia dizer, não só para o autismo, né? Sim, com certeza. Não só, né? A gente também a gente estava falando, você enfatizou bastante, né, o déficit de profissionais assim da psicologia que tenham, né, um conhecimento assim mais amplo e tal, mas para trabalhar com criança e adolescente, mas é na medicina também, né? Com Infelizmente, certeza. é muito difícil pensar num psiquiatra que a gente possa indicar para criança, num neurologista que a gente possa indicar para criança. Que a gente sabe que vai fazer realmente um olhar tão global, né, Sim, e cuidadoso, sim, né. Que hoje em dia, o nível de diagnósticos, tudo virou diagnosticável, né. Então é assustador pensar nisso, o quanto fica, distante do que é o amadurecimento, do que pode ser um momento, e tudo isso precisa muito ser pensado, e aí a né. gente, né, vai entrando nessa ideia também, né, Fernanda, que se a gente pegar o DSM, tudo virou transtorno. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno do espectro autista, transtorno opositor desafiante, Uhum. tudo é transtorno, sempre é um transtorno, né? Então a gente, com essa nomenclatura, que atende bastante também a farmacologia e uma série de coisas aí do vespeiro que eu pus o dedo, é, tem um artigo do Bernardo Tanes, um psicanalista vinculado à Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, que fala um pouco dessa ideia da medicalização da infância. Tem muitos psicanalistas que falam disso, né? Mas o Bernardo, ele traz essa ideia nesse artigo que eu estou lembrando de tudo passar a ser chamado de transtorno, né? E quando a gente chama de transtorno, parece que escapa tanta coisa não cabe, né, no transtorno, que é biológico, que Hum. é orgânico, que é
cerebral, né? Com certeza. E acho que tudo isso também vai ser, né, ao longo do curso todo, pensado, olhado, trazido aí elementos para os alunos poderem ampliar esse discurso, né. A Viviane também traz uma pergunta, olha, gostaria de saber como fica a terapia com crianças feita online. Estou vendo pessoas atender online e no momento eu não estou com atendimento presencial, mas sempre atendi crianças e no momento não estou. Já por estar online, tenho adolescentes, mas não crianças. Como vocês estão olhando para essa forma? Quer falar, Camila? Eu não atendo crianças online, não tenho essa vivência. No período da pandemia, eu estava, né, com algumas questões pessoais e não trabalhei com crianças online. Mas tem colegas que trabalharam. Tem artigo que vai trazer uma referência, né, para isso, né, colegas que trabalharam, que produziram, que pensaram sobre isso, que eu acho que o atendimento online é algo que já podia acontecer com o adulto, né? A Esther está aqui, né, que alguém que antes da pandemia me ajudou a pensar em casa e nesse dispositivo do online, né? Então, acontece, né? A gente tem uma mudança né, do setting, mas se a gente pensar que o enquadro, o setting, ele está aqui, né? Muita coisa pode acontecer diferente do que o script tradicional, né? Assim, o próprio Freud fez atendimentos de diversas maneiras. A gente tem relatos de casos clínicos do Freud, assim, em diversos ambientes, situações, ele adaptando, testando e com muito mais elasticidade da técnica, como diria o Ferenc, do que outros mais contemporâneos, né? Então, a gente pode pensar numa adaptação assim para a técnica. Eu acho que não, no caso da criança, o jogo, né, ele vai sofrer mudanças e talvez tenha prejuízos, talvez tenha, né? A gente não teria ali a presença, o movimento, o corpo, uma série de coisas que são muito importantes e interessantes no trabalho com a criança. Eu fiquei pensando até em casos mais graves, né? A questão da sensorialidade, tem algumas questões que o brinquedo concreto poderia trazer para a cena, né? E no online a gente não conseguiria pensar nisso. No contexto da pandemia, foi algo muito importante, né? Para que as relações, os vínculos pudessem continuar sendo sustentados, né? Eu repito, acho que não funciona com todos os pacientes, mas o que o pessoal fala é sobre uma adaptação da técnica, né? Do jogo. E, não sei se você tem experiência, Fernanda. Eu tenho, eu atendo online desde 2015, né? Eu comecei com uma paciente que mudou de país e depois ela acabou me indicando para outras pessoas. Então eu já atendi bastante vezes, tanto crianças, adolescentes quanto adultos. Eu costumo pensar, e também com base em todas as leituras e supervisões, que há pessoas que se adaptam, a outras que não. Há casos que são possíveis, há casos que não. O que é possível é pensar junto, né? Então, conhecer os pais, o interesse desses pais pela análise, o que está acontecendo, fazer algumas sessões e ver o que é possível, ver se a criança se adapta, porque vai muito daí da capacidade criativa do analista e da própria criança em poder criar formas de estar junto. Porque realmente o online, ele exige mais capacidade criativa, né? Então, eu penso que esse já é um dado para poder pensar. Se for um paciente que as questões são anteriores ao desenvolvimento da capacidade criativa, ou que as questões se pegam dentro da capacidade criativa, talvez a tela dificulte esse processo. O estar junto ali, presencial, o poder sentar no chão, levantar, bagunçar, talvez seja algo mais prudente, né, mais eficaz para esse caso. Mas há outros que funcionam super bem, né? Então, eu penso que vai muito caso a caso. Possível como você bem falou, tem muito material hoje, mais materiais hoje publicados,
E eu penso que a base é muito a gente poder fazer supervisões para poder ir encontrando as possibilidades para cada paciente, né. Eu acho, Fernanda, que isso que você trouxe faz todo sentido, né? Eu acho que essa é a ideia. E eu acho que isso é muito da psicanálise contemporânea. A gente pensar que a gente não tem uma fórmula pronta, né? Não tem uma receita para todos os casos, para todos os pacientes. Essa ideia de algo que vai precisar ser pensado, sentido, né? E, e testado também, né? Para poder ver se com cada caso, com cada paciente, aquilo faz ou não sentido. E eu acho que o online realmente entra aí também. Sim. Uma outra pergunta que a Mariana faz é: os recentes ataques ou tentativas de ataques, né, às escolas me fazem questionar um lugar que a infância e a adolescência têm ocupado na sociedade atual. Existe uma posição sobre essa questão? Qual é o lugar da infância e da adolescência na sociedade atual? Bom, eu não consigo pensar nesses ataques e não pensar em deprivação e delinquência de Winnie. Absolutamente. Não dá, né? Me invade, assim, milhões de angústias poder pensar que realmente a infância e a adolescência hoje quase não existe. Eu vi uma matéria essa semana falando, eu não sei em que estado, né, dos Estados Unidos, que está sendo feita uma lei, já foi aprovada, agora vai ser sancionada, onde crianças e adolescentes, não, melhor, menores de 18 anos estão proibidos, por lei, de entrar em redes sociais. Proibido. Com punições, multas a pais que derem essa permissão. Tendo em vista o tanto que está se comprovando que casos de depressão e ansiedade são decorrentes desse meio. Eu acho que isso é de uma seriedade, assim, gente, porque a gente vê crianças de 2 anos viciadas em celular, né, a gente vê bebês tendo, ficando privado de um celular e ficando mal. E o quanto o celular vem substituindo o contato, o estar junto, né, o que realmente constrói a humanidade. Então, muitas vezes, a gente precisa poder pensar nesse comportamento excessivo aí de um ataque, mas como fruto de uma história, né? Então, a gente nem pode colocar tudo na culpa de não, isso aí é sociopatia, é psicopatia. Não só, nem Absolutamente. sempre é, nem sempre é. A delinquência, ela existe e ela é extremamente perigosa e ela é fruto de uma história de negligências anteriores. Claro que eu não estou culpando aqui mas eu estou pensando em multifatores que sim, precisam ser analisados e eu até, para mim é isso, assim, essa tragédia toda que está acontecendo é um convite a repensarmos a maneira como a gente tem cuidado das crianças e adolescentes. Se a gente puder escutar esse convite e ir a favor de mudanças, muita coisa pode aí ser reorganizada, reestruturada, mas é preciso uma mudança social muito ampla, né. Eu Essa é a acho minha que a reflexão. pandemia, né, ela escancarou uma coisa que já estava aí, né, mas quando a gente pega ali relatório da Unesco, acho que eu trouxe informações até disso na aula, na especialização, a gente vê como a criança e o adolescente foram os mais afetados com esse tempo de isolamento e uma série de coisas. Então teve, né, sim, isso com certeza, mas escancarou uma coisa que já estava ali, né? Como ele, né, a escola enquanto depósito, né? Porque por que essas coisas estão acontecendo na escola? Sabe aquela ideia de escutar o sintoma, né? Isso Uhum. parece um sintoma da sociedade. Então, por que isso está acontecendo nas escolas, né? Por que esse ataque está sendo contra crianças em escolas? Bom, tem um monte de questões sociais também, né, que poderiam entrar aqui, mas é a ideia de um sintoma. Então, tem algo que não é só não está indo bem, que está indo muito mal na infância, com a infância e com a adolescência, né? Então, quando você fala, olha, tá faltando profissional, né, qualificado,
muito, porque tem algo que está indo muito mal, e a gente precisa pensar sobre tudo isso, não ser meros reprodutores de uma técnica, né, a gente precisa pensar sobre o que está acontecendo, né, vai além do nosso consultório, muito além, vai além de um caso, né, nesse caso, no caso de Santa Catarina, né, o delegado, talvez por uma questão bastante prática ali, que eu desconheço como é que funciona isso, né, tinha dito que se tratava de um caso isolado. Bom, a gente sabe, não é um caso isolado, né? É mais uma coisa que se explode desse sintoma, né? Do que está acontecendo, do que nós estamos fazendo com a infância e com a adolescência. Você traz a tela, as redes sociais. Eu não tinha visto essa notícia, Fernanda. É muito interessante, né? Dessa proibição para que menores de 18 anos, né, não tenham esse acesso. A gente já viu pesquisas sobre vício em TikTok, né? Crianças tão pequenas, às vezes viciadas, com o efeito que isso tem neurológico, gente, é um negócio maluco. Então, assim, a gente nem sabe o que que é isso que a gente está expondo essas crianças tão cedo. E a gente expõe a criança, mas, né, estava eu conversando com uma pessoa num contexto social outro dia, e ela dizia: "Olha, né, vi lá, minha filhadinha estava lá, tão pequenininha com o celular, nã-nã-nã", mas a mãe também estava, então eu não sabia como conversar com a mãe, porque a mãe também estava lá no celular, como que ela ia intervir por menos tela para a filha? Então, estamos todos muito adoecidos, né, mas a infância e a adolescência com certeza precisando de uma atenção, assim, para ontem, né. Tem um pediatra, Daniel Becker, que eu acompanho nas redes sociais, né, e ele trouxe essa questão, né, enfatizou muito a questão das redes sociais, de como os adolescentes, principalmente, estão sozinhos e expostos a discursos e questões muito graves, né, como isso tem impactado de uma maneira muito negativa na vida de todos nós, né, mas por que eles estão lá ouvindo e consumindo isso, né? O que está acontecendo que eles estão lá e não estão em outro lugar fazendo outra coisa? Então, eu não tenho uma posição, respondendo a pergunta, eu tenho muitas questões, muita indignação, né, mas é que posição parece que demanda algo, já bastante elaborado, né, e eu não tenho ainda uma conclusão, né. Eu acho que eu tenho muitas indagações também, né, sobre isso que está acontecendo, e e é um sintoma. E para mim parece que um sintoma de de onde a gente está e de pra onde a gente está indo, e aí eu não sou muito otimista, assim. Eu ainda tenho uma esperança, eu falo que eu sou uma eterna Sim, esperançosa. Fernanda, vem. Eu sou. Eu fico muito com uma sensação que, assim, por exemplo, a gente tem aqui, né, a inauguração, um convite a um curso de especialização, e eu acredito muito no poder do saber, mas de um saber conectado à realidade, onde a gente pode ir para a prática. Quanta oportunidade a gente pode ter de conhecer os meandros do desenvolvimento emocional mais profundo e propor para a sociedade falas, usando até mesmo das redes sociais, para falas que ajudem os pais a entenderem esse lugar, que ajudem as escolas a fazer esse resgate. Eu acredito muito que temos esse espaço. Claro, eu ainda fico preocupada, né, com o que vai ser. Compartilho com você, né, Camila, mas eu ainda acho que se a gente pode, todos nós que estamos aqui, né, nós começamos aqui essa aula com 58 pessoas. Se essas 58 pessoas se tornam vozes que falam sobre, que distribuem esse conhecimento, quantas pessoas a gente pode ajudar? E eu acho que isso vai formando uma rede, um ciclo benigno, usando um termo winnicottiano, né, que Sim, oportuniza que seja mais passado para frente, sim, alterações nesses comportamentos. Eu ainda fico com a ideia, né, de que a andorinha estava lá tentando apagar o fogaréu, conhece essa história, né? Estava lá um incêndio e a andorinha sozinha tentando apagar e os outros dizem para ela: "Para, você não vai conseguir". E ela disse: "Eu não sei se eu vou apagar o incêndio, mas eu vou fazer minha parte". Eu ainda acredito que se cada um de nós pudermos fazer um pouco, é um tanto que a gente faz,
né? Então, a minha esperança reside muito em que, por isso que eu acredito nesse curso, acredito na IPPM, acredito em passar para frente o conteúdo, porque a gente tem a chance de alcançar pai e mãe. Eu acho que a gente tem até mesmo esse papel social como profissional, né, de não deixar isso para dentro da nossa clínica, mas poder divulgar isso nesses meios como oportunidades de alcançar os pais que estão aí, sendo as pessoas que podem ajudar essa situação toda a melhorar. Então, pode ser uma esperança muito grande da minha parte, até uma inocência, mas eu ainda aposto muito nisso. Mas é maravilhoso. Que bom te ouvir, né? Então, se a gente coloca o termômetro, a gente vê que a febre está alta, né? Mas é a partir desse momento que a gente pode agir e fazer alguma coisa, né? Se a gente não tivesse esse termômetro para medir a febre, a gente não, né? A infecção ia estar lá e a gente não ia ter muito o que fazer com isso, né? Que bom que tem, então, a febre que tem, né? A gente pode ter instrumentos e a partir daí pensar, né? O que fazer com. Ir para ação, né? Pessoal, extrapolamos um pouquinho o horário. Agradeço a todos os sobreviventes, as companhias vivas até aqui. Quem tiver realmente dúvidas sobre a especialização, podem entrar em contato com a secretaria. Gabriel e Sabrina estão muito dispostos a responder todas as dúvidas, né? Nós estamos por aqui. A IPPM vai continuar apresentando outros trabalhos, né? Até julho aí, para que a gente possa ter um contínuo aí, para que a gente desenvolva esse vínculo com vocês e que só vá aquecendo, esquentando cada vez mais aí, não a febre, mas esse calorzinho bom do estar junto. Tá bom? Isso aí. Um abraço a todos, Fernanda. Muito, 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 muito bom estar com você. Muito obrigada. Adorei também. Obrigada pelo convite, obrigada, Ruana, obrigada, EPPM como um todo. É uma delícia estar aqui. Obrigada a todos. Obrigada, Esther. Obrigada a cada um. Beijo grande. Parabéns, adorei essa aula. Ai, que bom. Muito obrigada como aluna, adorei. Que bom. Ai, que Fica emoção. quentinho. Gostoso. Fica. Passar o fim de Vamos, semana vamos aliviada aqui de almoçar, prazer. pessoal. Vamos. Um Beijo. beijo a todos. Beijo. Obrigada, Camila.